Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô ótimo. A gente vai continuar aqui a parte do nosso plano de governo da política social e cidadania, tá? A gente falou um pouco com relação ao imposto do pecado. A gente falou também, explicou o que seria a terceira margem do rio, né? Que seria buscar talvez uma posição autêntica dentro de um cenário duplamente dividido, né? Que seria a busca constante pelo interesse nacional, né? Falei ali do Guimarães Rosa e tal, do sertão metafísico. E agora, nessa parte, a gente vai falar um pouco sobre sociedade e corrupção, tá? E daí a gente encerra a parte de política social e cidadania, tá? Daí depois a gente entra numa longa parte de relações internacionais aqui, tá? Então, sem mais enrolação, vamos embora. Sociedade e a corrupção. Com relação à questão da corrupção, muito foi tentado nos últimos 20 anos. Isso por si só é algo positivo, pois é possível estudar experiências que deram certo e experiências que deram errado. A esquerda, em seu discurso esotérico, tende a não ver a corrupção como um problema, mas sim como um meio para adquirir mais poder, né? Que seria a premissa maquiavélica, você montar o grande partidão. Né? Montar um grande esquema de corrupção, né, para controlar tudo. Né? A consequência dessa corrupção de esquerda é o enfraquecimento da capacidade do país de operar. Né? Então, quanto mais corrupto é um país, mais difícil é para o país conseguir se movimentar, mais difícil é para o país conseguir progredir. Né? Então, a estratégia progressista, né, de tentar montar um esquema de corrupção, por si só, ela é meio contra o progresso, entendeu? Porque ela faz com que o progresso desacelere, né? Quanto mais corrupto é um país, mais difícil é dele progredir até um ponto onde o país trava, né? Que no caso foi ali a questão da Lava Jato, a questão do mensalão, né? Então os caras montaram o esquema e estavam vindo, só que daí, tipo, chega um ponto que trava tudo, né? E daí dá um problema, tá? Com relação a medidas que podem ser adotadas, a primeira é a questão da transparência. A corrupção funciona de um modo escondido, nas trevas, na escuridão. Ao trazer transparência na máquina pública, as coisas são iluminadas e fica muito mais difícil de roubar o Estado. Em toda situação que seja possível exercer a transparência, essa transparência deve ser exercida. E isso pode ser feito através da tecnologia. Deveria ser possível para o cidadão rastrear de onde veio todo... Só fazer um parênteses, né? A questão da transparência, tá? Ela já é uma política de Estado brasileiro, tá? Então o Brasil ele já busca, dentro da máquina pública, você exercer a transparência, né? Que é quando o cidadão consegue ver aonde foi investido o dinheiro e por quê, e quem que investiu, né? Então tu consegue ver mais ou menos isso, tá? Entretanto, existem alguns pontos, tá? Principalmente no que diz respeito à relação entre iniciativa privada e Estado, e em pontos onde você tem ausência de licitações, né? Existe ali uns pontos escuros, tá? E é nesses pontos escuros que a corrupção tende a operar. Então, ainda que a transparência seja algo importante para a máquina pública, né? Para você ter um desenvolvimento e evitar a corrupção, né? Ainda há muito o que pode ser feito, tá? Com relação à questão da transparência. Claro que tem coisas que não pode ser transparente, por questões até de sigilo, porque só, por exemplo, sigilo bancário, né? Por exemplo, né? Deixa eu ver se eu até botei aqui, o caso sigilo bancário aqui. Eu acho que eu coloquei... Não, eu não coloquei, tá? Mas o ponto é o seguinte, né? Eu devia ter colocado isso aqui, viu? O sigilo bancário, tá? Ele é uma coisa boa, porque ele garante a tua segurança, né? Então tu não sabe, tipo, as pessoas não saberem quanto dinheiro você tem é algo que evita que você seja sequestrado e morto, tá? Mas ao mesmo tempo você acaba abrindo espaço para corrupção, né? Então tu pode ter um monte de dinheiro de corrupção ali, tudo ilegal ali na tua conta, tá? E ninguém vai saber porque tem sigilo bancário, tá? Então esse aí é mais um exemplo, né? Onde deveria ser feita alguma coisa com relação à questão da transparência, né? Mas enfim, né? Vamos seguir o texto aqui, ó. Deveria ser possível para o cidadão rastrear de onde veio todo o dinheiro que é utilizado. Isso vale para as esferas mais básicas, como prefeituras, quanto a nível federal. Se o Estado resolveu comprar uma caixa de pregos, o cidadão deve poder saber de onde veio o dinheiro, quem decidiu comprar o prego
de quem foi comprado os pregos e toda a cadeia intermediária, incluindo a licitação de compra, tá? Naquilo que o Estado puder ser transparente, ele deve ser. E conforme eu disse, isso aí já é uma regra do Estado brasileiro, tá? A transparência, ela é a regra, né? O sigilo é a exceção, tá? Mas eu acho que ainda poderia ser um pouco mais transparente, tá? Ademais, é preciso dizer que os problemas de corrupção do Brasil devem ser resolvidos no Brasil. Durante a época da Operação Lava Jato, cogitou-se submeter o Brasil a um tribunal internacional anticorrupção. Tá? O que é errado, eu me oponho veementemente a isso. Né? O Brasil tem capacidade, aos poucos, de ir arrumando a máquina para que ela vá ficando cada vez menos corrupta. Não precisamos de outros países decidindo o que nós temos que fazer para sermos menos corruptos. Isso é uma questão local. Tá? Não só é uma questão local, como é uma questão cultural. É preciso que se mude a cultura da malandragem. E isso pode ser feito com o imposto do pecado. Né? Então, um exemplo ali que eu dei antes, né? Se você faz uma música exaltando a corrupção, a degeneração, a morte de policiais, você tem que pagar mais imposto. Tá? Isso é o que eu proponho. Né? Você usar o imposto do pecado até de um modo educativo, né? Quer compor essa música? Quer subir essa música numa plataforma que matou um policial, não sei aonde, pipipipopopó? Pague mais imposto. Ou a plataforma pague mais imposto. A luta contra a corrupção é uma luta constante de longo prazo. Esse mas tá errado aqui, ó. Mas o Brasil tem avançado, tem tido avanço aos poucos. O Brasil de hoje é muito menos corrupto do que o Brasil de 20 anos atrás. Se conseguirmos seguir nessa linha daqui a 20 anos, estaremos melhores ainda. Com relação a essa questão da corrupção, é preciso entender que é uma luta difícil, mas que não devemos desistir, pois é uma luta que vale a pena. A questão da honestidade e a luta contra a corrupção é uma luta na qual a direita tende a ter vantagem com relação à esquerda, e essa pauta deve estar em todas as campanhas da direita possível. No atual momento histórico, talvez o que define a direita brasileira sejam dois principais fatores: a pauta de segurança e a luta contra a corrupção e em prol da moralidade, né, na política. Né? Então, talvez aqui tentando te dar uma visão positiva do negócio, tá? Eu penso que nos últimos 20 anos, tá? Apesar de tudo que aconteceu, tá? De todo o caos, pô, mensalão, petrolão, INSS, agora Banco Master, entendeu? Apesar de tudo isso, né, eu vejo que o Brasil ele tem melhorado ali no combate à corrupção. Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, é bem verdade, a gente teve uma piora no combate à corrupção, tá? Mas, se tu pegar a série longa, tá? Como se fosse um gráfico de longo prazo, você ia ver que a luta pela corrupção ela tem subido num gráfico gradualmente, tá? Lentamente e gradualmente, o Brasil ele está se purificando em termos de corrupção, tá? Então, e isso é uma pauta importante, é uma pauta que é muito importante, principalmente para a direita brasileira, tá? A esquerda ela vai dizer para ti que é contra a corrupção também, tá? Mas isso é o discurso para fora. O discurso para dentro ele tem o discurso maquiavélico, fins justificam os meios. Se você for corrupto para ter poder, o poder é o que importa. Logo, você pode montar um esquema de corrupção e ainda assim vai estar tudo certo porque você vai lá na frente abolir o capitalismo, né? Então tem muito disso também. Então o maquiavelismo de esquerda, né? Ele tem essa coisa de, não, a gente combate a corrupção, mas na prática não é bem isso, tá? Na prática, quem tem combatido, quem tem batido muito na tecla de combate à corrupção tem sido a direita brasileira, tá? Entretanto, é preciso dizer que o combate à corrupção no Brasil, ele não pode passar por você jogar isso na mão de organismos internacionais, né? Como aqui talvez sendo um pouco crítico à Operação Lava Jato, né? Muito do pensamento do Moro ou do Deltan Dallagnol é um pensamento de... não digo americanista, mas é um pensamento assim que tinha talvez como objetivo submeter a justiça do Brasil a tribunais internacionais, tá? Eu não acho que isso é correto, tá? Eu acho que a gente tem mais ou menos como lidar com os nossos problemas, tá? E ainda, eu não sei se eu estou sendo um cara utópico, né? Ou se eu estou vendo esperança onde não tem, mas eu vejo assim que a situação é que é possível melhorar no quesito de combate à corrupção, e eu penso que a direita brasileira ela também deve se ater a essa pauta, tá? Então, muita gente vota
Tipo assim, ó, tu tem que entender o seguinte, o brasileiro ele é um povo dinheirista, tá? Então muita gente vai votar na direita para ter um país menos corrupto, para que através disso a pessoa ganhe mais dinheiro, tá? Então é uma pauta interessante da direita defender isso aqui, tá? Mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, tá? Então essa foi a pauta sobre a parte sobre a sociedade e a corrupção, né? E agora a gente vai entrar em uma enorme de uma pauta, tá? De relações internacionais, tá? Então, conforme eu falei para ti, tá? Esse artigo ele é um artigo resumido, tá? E cada vez que eu olho para esse artigo, eu penso que eu tinha que escrever alguma outra coisa, tá? Então, eu tô publicando ele do jeito que tá, porque senão eu vou ficar dando incremento, 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 né? Na pauta de relações internacionais, por exemplo, né? Uma coisa que eu vejo, tá? Que eu não botei aqui, mas já vou dizer, tá? Para fazer uma introdução a isso, eu penso que cabe ao Brasil, tá? E isso seria uma política de governo, uma política de Estado, tá? Não uma política de Estado e não de governo, né? O Brasil precisaria ter algum tipo de think tank, tá? Para mexer com geopolítica, tá? Então, por exemplo, o americano tem fundações ali que mexem com geopolítica, o russo tem centros de estudo de geopolítica, tá? O europeu também tem, o chinês também tem, tá? Eu acho que todo país decente, tá? Todo país sério, tá? Ele precisa ter como se fosse um instituto ou um centro de estudos, tá? Com uma ênfase específica em estudar geopolítica, tá? E até onde eu saiba, não existe isso no Brasil, tá? O Brasil, basicamente, as pessoas não se importam com geopolítica e quem se importa é tipo assim que nem eu que se importa por hobby, né? E não tá certo isso, tá? Você deveria ter pessoas que profissionalmente trabalham pensando em termos de geopolítica, né? Talvez fazer um Instituto Benayon de Geopolítica, por exemplo, né? Que era um cara que mexia muito com isso, né? O Adriano Benayon. Ou algum outro com o Instituto Enéas, não sei, né? Mas deveria, tipo, ter um instituto, né? Ou alguma coisa, né? E para botar os FUNSA para lá para trabalhar lá, entendeu? Para fazer análise de geopolítica, porque isso não é feito no Brasil, tá? E o Brasil, em muitos casos, ele sai muito prejudicado por causa disso, então, e em muitos casos ele acaba sendo muito vulnerável, justamente por não ter um instituto próprio para lidar com questões geopolíticas, tá? Então, muita gente vê, por exemplo, assim, é muito fácil, tá? Para algum país estrangeiro entrar com as ideias dele no Brasil, né? Tom Dugin entra facilmente no Brasil, Curtis Yarvin entra facilmente no Brasil. Curtis Yarvin estava no Brasil esses dias, entendeu? Então, e ele representa um braço estratégico ali daquela direita americanófila, americana tecnofílica, né? Lá do Palantir, do Peter Thiel. E ninguém sabe disso no Brasil. Tá? Agora, se a gente tivesse tipo um grande centro de estudo, tá? Monta lá em Brasília, não sei, tá? Põe um prédiozão, põe uns caras, divide o mundo em áreas, tá? E põe uns 10 caras, tá? Com inteligente pra caralho, assim, né? Põe uns 10 caras pra estudar cada região do mundo, entendeu? Tu faz isso aí, meu, tu tem um custo, vai ter um custo, mas é um custo muito pequeno, tá? Em termos de Estado, né? Em termos de benefício que o Brasil teria, tá? E não há esse tipo de coisa sendo feita no Brasil, né? Seria importante que o Brasil tivesse ou um think tank, ou um instituto, entendeu? Ou um centro de estudo, entendeu? Alguma coisa assim nesse tipo, né? Para desempenhar essa função de gestão e de análise, né? Com relação às pautas geopolíticas, né? Entender as principais tendências, né? Porque senão a gente vai ficar que nem o professor Rock, né? Repetindo Mackinder, o dia inteiro repetindo Mackinder. Ah, porque é Mackinder. Ah, porque Rhineland, Heartland. Ok, tudo bem, cara. Entendeu? Você está repetindo um negócio que já passou há muito tempo, entendeu? A gente precisaria de uns caras estudando só isso, tá? Estudando só geopolítica e relações internacionais. Eu não tô falando botar aqueles caras engomadinho diplomata, entendeu? Eu tô falando de você buscar
uma fundação, alguma coisa, tá? Para estudar isso, para pagar pessoas para estudar especificamente isso, né? Porque através desse tipo de análise, tá? Você consegue encontrar assimetrias entre o Brasil e outros países que pode gerar uma vantagem muito grande para o Brasil, tanto a médio quanto a curto quanto a longo prazo, tá? Isso não existe no Brasil, tá? E seria importante, tá? Que esse tipo de coisa fosse feita no Brasil, tá bom? Então defendo aqui um Instituto Benayon Vidal de Geopolítica, né? Do Adriano Benayon e do Batista Vidal, né? Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não tem no Brasil. Os países bons têm, o Brasil não tem. Logo, o Brasil tem que tentar ter também isso daí, tá? Custo baixo, né? E um retorno que eu diria que é um bom retorno, né? Então, para estudar as principais tendências geopolíticas, para estudar... eu sei que muita gente, cara, no exército brasileiro, o cara não sabe o que é uma guerra de quinta geração. O cara nunca ouviu falar, entendeu? O cara não sabe o que é uma guerra de quinta geração. Então, o cara não sabe o que é guerra econômica, né? Então, isso aí acaba prejudicando muito o Brasil, e muitas das causas do Brasil ser atrasado, tá? É porque a gente não investe nessa área, e deveria ser investido, tá? A esquerda não vai fazer isso, porque basicamente a esquerda não gosta de geopolítica, não acha bom estudar geopolítica, porque um dos principais nomes ali, eles consideram geopolítica coisa de direitista, né? Por causa do Hatzel, lá, que criou o conceito de Lebensraum, lá, que é um dos pais da geopolítica, né? Não é o Mackinder, é o Hatzel, né? Mas seria importante, né, ter um instituto desse tipo, né? Alguma iniciativa, né, brasileira para fazer algum estudo de geopolítica, tá? E é isso, tá? Essa era uma coisa que eu ia botar no artigo, mas não botei para não ficar muito grande, então já estou falando meio por cima, tá? Vamos lá, relações internacionais, linhas gerais, a desglobalização. O mundo está passando por um processo de transição de uma era ideológica globalizada para uma era pragmática regionalista. Esse processo de desglobalização está ocorrendo aos poucos lentamente, e esse mundo pode trazer boas oportunidades ao Brasil, mas também grandes desafios. Aqui cabe falar um pouco sobre teoria dos jogos dentro da geopolítica. Cada país tem suas cartas na mão. Uns têm umas cartas muito boas, outros têm umas cartas mais ou menos, como é o Brasil, e uns têm umas cartas muito ruins. O movimento de cada jogador depende de como o outro vai jogar, o que faz com que a geopolítica seja muito mais dinâmica. O Brasil deve buscar se adaptar constantemente a cada jogada feita o mais rápido possível e ver o que pode ou não ser feito em prol do Brasil. É o que chamamos de crescimento de oportunidade em zonas cinzentas, né? Vamos usar um exemplo para ficar mais claro o que é uma zona cinzenta. A guerra da Ucrânia fez com que a Europa precisasse de novas fontes de energia. Ponto. Tá? Então, um evento geopolítico, guerra da Ucrânia, gerou a necessidade europeia de novas fontes de energia. Tá? Junto a isso, a guerra da Ucrânia fez com que a Rússia produzisse menos petróleo. Também, por causa da guerra da Ucrânia, a Venezuela caiu. Então, são eventos geopolíticos acontecendo. Tá? Isso tudo gera um buraco nos mercados de petróleo global. Quem vai substituir esse mercado? Ninguém sabe. Não há uma regra preto no branco sobre quem vai suprir esse mercado. O que se tem é uma zona cinzenta, né? Então se tem ali a necessidade de mais petróleo, mas ninguém sabe exatamente quem vai suprir isso daí, tá? Mas essa necessidade por petróleo, ela surge de um movimento geopolítico, tá? Esses movimentos geopolíticos, eles vão gerar essas zonas cinzentas, que são todas zonas de oportunidade, tá? É precisamente nesse tipo de área que o Brasil deve buscar atuar para ganhar novos mercados, nem que seja uma parcela desses mercados, né? Quando eu falei sobre mercados de petróleo, é aquela coisa, você tem que tentar entrar numa parcela. Se tu tentar pegar o mercado inteiro, a máfia vai te pegar, tá? Mas uma parcela ali você pode, entendeu? Entrando aos pouquinhos ali no mercado, né? De um modo seguro, gradual, né? Cada movimento dos jogadores que acabar por gerar uma nova zona cinzenta, o Brasil deve buscar disputar esses espaços. É assim que é possível crescer entre fraturas de grandes potências,
Onde há uma divisão, uma incerteza, há uma incerteza ali. Não, onde há uma divisão, uma incerteza ali, há uma boa oportunidade para o Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer, vamos fazer uma pausa, né? Então, quando começa o conflito na Ucrânia, esse é um conflito do americano com o russo, né, feito pelo Biden, para acabar com a questão do Nord Stream e tal. Tem toda uma situação ali junto com relação à Europa, tá? Agora, este conflito ele vai gerar essa zona cinzenta com relação aos mercados de petróleo, tá? Cada conflito entre superpotências, tá, seria como se fossem duas placas tectônicas se chocando, tá? E daí vai gerar no meio dessas placas uma fratura, que é essa zona cinzenta, tá? Essa zona cinzenta é uma zona onde o Brasil pode ganhar mercado, tá? Daí que você cresce entre cresce, como é que eu botei aqui? Cresce entre fraturas de grandes potências, tá? Então, enquanto os Estados Unidos estiver brigando com a China, isso aí vai causar algumas oportunidades de crescimento para o Brasil, tá? Enquanto a Europa estiver brigando com a Rússia, isso vai gerar algumas oportunidades de crescimento para o Brasil, tá? O Brasil precisa saber analisar essas oportunidades, entrar nessas oportunidades com prudência, tá? E para tentar gerar uma assimetria positiva para o Brasil, tá? Então você vai ocupando lentamente aquele espaço que foi aberto nesse conflito entre grandes potências. Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer, tá? Esse é um dos modos de viver no novo mundo, tá? O outro modo é a Ucrânia, né? Cabe ao Brasil escolher o que quer ser, no seguinte sentido, né? Você pode, no novo mundo que você tem, você pode ser esmagado, tá? Entre duas potências brigando, tá? Ou você pode aproveitar o espaço de briga entre duas potências para crescer o seu país dentro daquele espaço, tá? E tudo depende muito de como você joga o jogo, né? Por isso o negócio da teoria dos jogos, né? Tu olha as cartas do cara, o modo que ele tá fazendo, o outro cara, o modo que ele tá fazendo, e você vai precisar ter um dinamismo, tá? Para adaptar rapidamente seu país para essas novas condições, tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Resumo das linhas gerais, né? Linhas gerais, então, em termos de geopolítica, né? Foco em dinamismo, né? Que seria uma capacidade de resposta, né? Adaptação a novos cenários e captura de zona cinzenta sempre que possível, minimizando sempre o risco e maximizando resultados, tá bom? Então, deveria ter pessoas no Brasil fazendo esse tipo de análise, né? Então, cada vez que houver um conflito no mundo, o Brasil deve olhar assim, será que tem como o Brasil captar algum mercado? Será que tem como o Brasil suprir alguma demanda? Será que tem como o Brasil se posicionar de um modo onde permita o crescimento do Brasil? Tá? Isso é feito, tá? Dentro de um cenário e por isso que seria interessante você ter tipo um Instituto Benagnon, entendeu? De geopolítica. Porque daí teria que ter gente estudando esse tipo de coisa, entendeu? Você estuda a relação entre países e estuda ali, vê onde você poderia crescer, tá? Dentro dessas fraturas de choques de grandes potências nesse mundo desglobalizado, tá bom? Então, mas infelizmente o Brasil não tem isso, tá? E pelo Brasil não ter esse tipo de estudo, esse tipo de coisa, acaba que a gente simplesmente perde oportunidades, tá? Então a gente podia fazer alguma jogada boa ali, a gente não faz porque a gente sequer sabe que a gente poderia jogar daquele modo, tá? Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Deixa eu ver aqui, resumo, tá, então em linhas gerais é isso, né? Foco em dinamismo, adaptação a novos cenários e captura de zonas cinzentas sempre que possível. Minimizando sempre o risco e maximizando resultados, tá? Agora que a gente falou um pouco das linhas gerais, né? A gente vai tratar de país por país com calma, tá? Por principais países do mundo, tá? A gente vai começar com os Estados Unidos da América, tá? Vamos lá. É importante não se indispor muito com o ZEUA. Ponto. Não adianta meter o louco para cima do americano. O Brasil não tem como bater de frente com o americano. Essa é a realidade, você goste dela ou não. Tá? Isso aí, e daí o ouvinte que deve estar pensando assim, mas o Lula bateu de frente. Não, o Lula disse para você que bateu de frente. Tá? Ele não bateu de frente, ele fez um acordo. Tá?
Então ele arregou pro Trump, tá bom? Mas, para não ficar feio em termos de imagem, ele falou que ele não fez nada, tá? Mas foi acordado sim, pode ter certeza, tá? Então é importante você não bater de frente, tá? Diante desse fato, tá? O fato de que o Brasil não tem como bater de frente com o americano, tá? Sozinho, né? E isso não é uma opinião, é um fato, tá? Recomenda-se cautela nas relações internacionais com o ZEUA. Tá? Exercer cautela, nesse caso, inclui exemplos inclui cautela, né? Exemplos. Não tentar acabar com o padrão dólar. Não tentar comprar briga com Israel. Não financiar direto ou indiretamente a Rússia ou iniciativas contra a OTAN. Não defender ditadores bananeiros e narcotraficantes. Não dizer que o presidente do ZEU é louco e é o retorno do Hitler. Tá? Isso aí são falas do atual presidente do Brasil. Tá? Isso aqui não é razoável esse tipo de fala. Tá? O ZEUA pode ameaçar o Brasil de múltiplos modos diferentes, e no setor do agro ele é o nosso concorrente direto. Mas a principal preocupação com relação ao ZEUA é a capacidade que eles têm de influenciar na política nacional através de mecanismos de guerra informacional, pelo controle dos algoritmos de rede social. Não só algoritmos, né? Eles têm um controle muito grande em termos de ONG, né? Então, até mesmo dentro dos meios de informação tradicionais, tá? Então a gente viu aí a questão da ligação da mídia com a USAID e tal, né? Uma série de tentáculos americanos dentro do Brasil. Né? Ademais, a questão de que os ZEUA podem estar no comando da Polícia Federal do Brasil. Essa é uma especulação, não é necessariamente um fato. Isso aqui é uma opinião minha, tá? Isso é um insight meu, tá? Eu acredito que talvez os Estados Unidos, de um certo modo, esteja no comando da Polícia Federal do Brasil, tá? Isso é uma especulação minha, não tenho como provar, então vamos manter isso aqui, tipo, de lado, assim, tá? Mas é uma especulação minha, tá? Não é hora de tentar qualquer rompimento radical com o americano. Tá? Esse rompimento só será possível caso os EUA enfraqueçam muito, o que não é o caso. Tá? Então, não há um momento histórico favorável para o rompimento com o americano, tá? E nem sabemos se isso seria bom. Ademais, o espírito da época latino-americano é um espírito de alinhamento com os EUA e o declínio da esquerda. Tá? Então, se tu pega a América Latina, você vai ver que boa parte da América Latina ela tem se alinhado, tá, com o americano, tá? E boa parte da América Latina apresenta uma tendência de declínio da esquerda, tá? Em múltiplos países da América Latina, tá? E se a coisa continuar andando, então a gente vai ter também um declínio da esquerda dentro do Brasil, tá? Mas o ponto aqui, com relação aos Estados Unidos, tá, é que eles têm uma grande capacidade de ferrar com o Brasil se eles quiserem, tá? Então, eu acho, assim, que com relação ao governo atual do Brasil, eu acho que é uma infantilidade muito grande. Eu acho que o modo, tá, que o Brasil tem se relacionado com o americano, tá, não é o modo correto, tá? Disso não quer dizer que tu tem que ir lá lamber as botas do americano, que tem que mamar o americano, porque isso é um problema também, né? Aqui no Substack, o pessoal sabe, né, que eu já denunciei essa questão do americanismo dentro da direita brasileira, né? Tudo bem você gostar dos Estados Unidos, tá? Só que a questão de você ter um alinhamento automático com os Estados Unidos não é boa, tá? Porque muitas vezes o interesse do americano ele não vai estar de acordo com o interesse brasileiro, né? A gente pega a questão do agro, por exemplo, onde eles são nossos concorrentes direto, né? Então, há interesse do americano que o agro brasileiro enfraqueça, por exemplo, porque eles conseguem vender mais coisa, tá? Então, isso seria, né, aquilo que seria uma das margens do rio, né? Então, tem gente que quer nadar desesperadamente para essa margem, porque acha que o Brasil vai crescer, porque vai abrir mercado, porque vai ter liberdade de expressão, porque não sei o que e tal, sendo que, na verdade, em muitos casos, tá, os Estados Unidos é controlado por bilionários transhumanistas com complexo de Deus, pedófilos que tomam sangue e comem carne de criança. Tá? Então, assim, é preciso tomar cuidado, tá, com esse tipo de gente, né? Com esse tipo de ter um pessoal
é bem estranho, tá? As elites que controlam os Estados Unidos, tá? Então, é importante, assim, ó, o que eu acho, né, a minha posição ali com relação ao americano, tá? É preciso tentar manter uma boa relação, tá? Uma relação mais ou menos boa, tá? Não quer dizer que você tem que ser subserviente, ficar mamando o americano, entendeu? Não quer dizer que tu tem que ser o Paulo Figueiredo, por exemplo, tá? Você não precisa ficar mamando o americano, tá? Mas, ao mesmo tempo, assim, tu não pode meter o louco, né? Que nem a atual administração brasileira tem metido o louco com relação ao americano, né? É importante buscar ali, talvez, um entendimento, buscar linhas de comunicação, tá? E buscar, na medida do possível, interesses mútuos entre o Brasil e os Estados Unidos, tá? Entender que são civilizações diferentes, tá? São modos diferentes, são outras formas de Ocidente, né? O Brasil, ele tem um viés mais franco-ibérico, enquanto que o americano, ele tem essa coisa do ângulo, né? Protestante e tal, né? Então são modos de vida diferentes, né? Então não tem como juntar tudo, tá? Você não deve ir para essa margem do rio, tá bom? Então, e isso é uma coisa bem difícil, tá? Em específico dentro do Brasil atual, porque ou você tem um cara muito pró-americano, tá? Ou você tem um cara muito contra-americano, né? Que vai ficar gritando soberania, soberania, entendeu? E na verdade, a tendência, o mundo real mesmo, ele não é bem assim, entendeu? Tu tem que ver, é aquilo que eu falei da terceira margem do rio. Tu tem que ver essas relações meio com um pé atrás, entendeu? Você pode até fechar um acordo ali, mas tem que ter um pé atrás, né? Você pode tentar um acordo ali de terra rara com o americano? Pode, mas tem que ter um pé atrás. Porque ele vai tentar se dar bem, porque ele vai tentar te enrabar, entendeu? Esse é o ponto. Tá? O Trump não está preocupado em defender o interesse do Brasil, tá bom? Trump não irá salvar o Brasil. Entenda isso, tá? O senhor Marco Rubio, o libertador da América, tá? Se ele libertar os países, ele não está fazendo isso por caridade, ele está fazendo isso porque há um interesse americano nisso, tá? Então, é isso, tá? Essa é a primeira margem do rio. Agora, a gente tem também a segunda margem do rio, tá? Que é o pessoal chinês aqui, né? A China. Vamos lá. O Brasil não deve ter uma postura hostil com a China, assim como não deve ter com o americano, né? Entretanto, existe uma verdade inconveniente que poucas pessoas dizem sobre a relação Brasil-China, que é a seguinte: enquanto o Brasil continuar comprando da indústria chinesa, o Brasil nunca desenvolverá sua indústria. Eu falei isso lá na parte sobre economia, né? Nós vendemos comidas para eles e eles nos vendem produtos industriais. É o novo Tratado de Methuen. Essa relação é benéfica para os dois países, vírgula. Mas é muito mais benéfica para o chinês. Essa simetria nas relações comerciais é uma estratégia de guerra econômica chinesa, uma vez que ela para o desenvolvimento do Brasil e gera uma dependência econômica do Brasil com relação à China, tá? Então, assim, ó, a gente vende alimento para o chinês, tá? E o chinês vende produto industrial para o Brasil, tá? Isso aí é um jogo de soma positivo, tá? Então, o Brasil ganha e o chinês ganha, tá? Entretanto, nessa relação, o Brasil ganha, mas o chinês ganha muito mais, tá? Então, a gente tem um sinalzinho de positivo nessa relação e o chinês tem uns 3 ou 4, tá? E essa diferença dentro de um jogo de soma positivo, tá? Essa diferença aqui vai gerar uma assimetria. E essa assimetria ela é usada dentro da dinâmica de guerra econômica para dominar países, tá? Eu botei ali, ó, contar do exemplo do setor de calçados, tá bom? Eu moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, tá? E aqui tinha um setor calçadista muito grande, tá? Daí o que aconteceu, né? O mercado, né? Esse aí foi o pessoal do PT, né? Para deixar bem claro, né? Eles acabaram por abrir o setor de calçados brasileiro para o chinês, tá? E daí o que acontece? A gente tinha uma indústria de calçado boa aqui no Rio Grande do Sul, principalmente ali naquela região de Novo Hamburgo, né? E daí começou a chegar produto chinês, tá? De navio de container, tá? Sapato, né? De uma qualidade duvidosa, é verdade, né? Mas barato,
né? Feito assim meio nas coxas e barato, né? E daí o que acontece? Esses sapatos baratos, tá? Eles acabaram roubando os mercados dos sapatos feitos aqui no Rio Grande do Sul e isso resultou na quebra de uma série de indústrias aqui, tá? O que resultou no desemprego das pessoas aqui do Rio Grande do Sul, tá? O que não é um problema nenhum pro governo do PT, porque a gente sabe que o pessoal do PT odeia o Rio Grande do Sul, né? Eles acham que o Rio Grande do Sul é tipo um fascismo, alguma coisa assim, né? Não sei. Mas o pessoal não gosta muito do Rio Grande do Sul, então, azar deles, eles perderam o emprego, tá? Só que o problema é o seguinte, né? Daí o que acontece? Quando quebra a indústria, né? As pessoas vão pra rua, tá? E daí o chinês ele se estabelece no mercado, tá? E daí o chinês, o que ele pode fazer? Ele pode subir o preço, né? Com o tempo ele vai subindo o preço, tá? E daí você acaba pagando mais ou menos o que você pagava antes no calçado, só que agora é o calçado chinês, tá? Então você acaba... e daí tu pensa assim, né? Então, mas é só fazer uma fábrica de calçado. Basta fazer uma fábrica de calçado nova para competir com o chinês, irmão. Basta competir com o chinês. Daí o que acontece? Esse tipo de negócio, tá? Você montar uma fábrica de calçado, ele é algo que tem um custo de entrância muito grande, tá? Então é muito caro entrar nesse mercado. E o chinês sabe que é caro entrar nesse mercado. Então o que o chinês muitas vezes faz? Ele abaixa o preço propositalmente, daí quebra as indústrias daquele país que ele entrou, ele estabelece as indústrias no país, tá? E como o custo de entrância para novas indústrias ali é muito caro, ninguém entra. E daí o chinês domina aquele mercado, tá? Esse tipo de coisa é uma estratégia de guerra econômica lá descrita no livro Unrestricted Warfare, tá? Outros países do mundo faziam isso, o chinês não é o primeiro país do mundo a fazer isso, tá? Mas é uma estratégia bastante conhecida, tá? Então o resultado da abertura do mercado brasileiro, tá, para os calçados chineses, tá, ele acabou que o pessoal que tinha emprego aqui no Rio Grande do Sul não tem mais o emprego, tá? E não foram gerados empregos no Rio Grande do Sul porque os sapatos, eles vêm de navio lá da China. Então o emprego que estava aqui suprindo a demanda acabou e esse emprego ele foi movido lá para a China, para o chinês ter o emprego e o brasileiro não, tá? Então esse é um problema da questão da guerra econômica, tá? Que mais? Diante disso, recomenda-se criar cotas máximas para comprar do chinês, tá? Exatamente como eles fizeram esse ano com relação ao agro brasileiro, tá? Então o chinês ele estabeleceu cota máxima para não comprar mais do agro, porque o chinês também tem essa preocupação com a dependência. Olha só, o chinês tem essa preocupação com a dependência, tá? De comprar muito do agro brasileiro. Agora, o brasileiro que deveria ter a preocupação de parar de comprar demais do chinês, não, ele continua comprando mais do chinês, entendeu? Então, o que o chinês fez esse ano? Ele botou cota, ó, acho que cota de 70% de imposto, um valor alto, assim, né? Se passar dessa cota, os produtos brasileiros vão custar mais caro. Por quê? Porque o chinês ele quer diversificar, tá? E o Brasil deveria diversificar também com relação ao chinês, tá? Mas vamos de novo aqui, ó. Diante disso, recomenda-se criar cotas máximas para comprar do chinês, exatamente como eles fizeram esse ano com relação ao agro brasileiro, e assim como a Europa fez com o Tratado Mercosul-União Europeia. Todos os países do mundo estão passando a trabalhar com cotas, tá? Cota máxima de produto que você pode comprar de outro país. Isso é uma tendência global mundial, tá? E o Brasil deveria seguir esse rumo. A nova prática econômica desglobalizada demanda que, por questões de segurança nacional, se tenha uma proteção contra essa dependência econômica, né? E aqui eu tenho que abrir um parênteses, tá? Para, talvez, caso tu esteja me ouvindo pela primeira vez, né? Se inscreva no canal se tu está me ouvindo pela primeira vez. Eu já falei isso, então, mas eu vou repetir assim, ó. Não há como o Brasil competir com a China no setor industrial, tá bom? Porque um produto, né, o preço de um produto ele é composto por inúmeras variáveis, tá? Uma quantidade potencialmente infinita de variáveis, tá?
E dentre essas variáveis, tem um fator que influencia muito no preço, tá? Que seriam o respeito aos direitos humanos. E não só o respeito aos direitos humanos, como o respeito à natureza. Tá? O chinês não respeita os direitos humanos e o chinês também não precisa respeitar a natureza. Então, ele consegue produzir a mesma caneta de um modo mais barato, porque ele consegue cortar custos que o brasileiro não consegue cortar, porque o brasileiro não tem como cortar custo de direitos humanos, sair depredando tudo as florestas e destruindo tudo, entendeu? Então, mesmo em um cenário onde o Brasil tenha, por exemplo, as mesmas condições do chinês, o brasileiro conseguiria competir. Só que o chinês, ele não tem a mesma condição porque ele corta custos que a gente não consegue cortar. Tá bom? Enfim, eu já falei isso, mas eu tenho que falar de novo, né? Porque senão alguém vai... Eu tenho certeza, né, que o cidadãozinho brasileirinho com QI um pouquinho mais alto, ele deve estar me ouvindo e ele deve estar pensando assim: não, é porque a indústria brasileira não é competitiva, o setor de calçados quebrou porque ele não era competitivo, era só ser mais competitivo, era só reduzir impostos, aumentar a eficiência econômica, irmão. Cara, mesmo que o imposto fosse zerado, né, você não conseguiria competir com o chinês, tá bom? Porque lá os caras cortam custo que a gente não consegue competir. E esse é o negócio do livre mercado. Por isso que o livre mercado ele tá acabando. Por isso que o único país do mundo que defende livre mercado hoje é a China. Porque a China sabe disso tudo que eu tô te falando e eles se beneficiam com isso. Tá bom? Fechado o parênteses para explicar o cara que vai vir assim e vai dizer: a indústria de calçado quebrou porque ela não tinha eficiência suficiente. Bem feito. Empresa ruim tem que quebrar mesmo. Sabe, eu tô cansado de você, viu? Tô cansado de você, viu? Você é cansativo, cara, porque é a mesma burrice de sempre, cara. É a mesma burrice sendo repetida. Parece que eu tô no inferno, cara. O inferno é repetição, cara. É a mesma burrice repetida e depois repetida de novo e depois repetida de novo. E você repete essa coisa, tá? Porque você é vítima de um processo de guerra informacional de quinta geração e você foi ensinado por algoritmos skinnerianos a pensar desse modo. E você é tão burro que você não entendeu isso. Enfim, voltando. Isso não quer dizer que o Brasil deve sair brigando com o chinês. É preciso ter uma postura responsável. Contudo, é necessário parar de comprar tanto do chinês. A China hoje é o principal adversário do Brasil para o desenvolvimento de uma indústria simples. Enquanto o Brasil continuar comprando do chinês, ele vai continuar sem indústria e dependente. E é exatamente isso que o chinês deseja. Tá? Então, assim, existe essa preocupação. Qual que é a preocupação com relação ao americano? Tá? A preocupação com relação ao americano é que o americano pode intervir um monte aqui em um monte de coisa, em internet, em ONG, e grande mídia, e sistema financeiro, e um monte de coisa. Tá? Então isso é um problema. Tá? Agora, o chinês, ele está com uma estratégia de dominação econômica, o que também é um problema. Tá? E desse modo, qualquer uma das duas margens que tu encostar, você vai ferrar com o Brasil. Por isso que o Brasil ele tem que estar na terceira margem do rio, tá? Então, assim como você não deve tratar o americano de um modo hostil para evitar problema, tá? Você não tem que tratar o chinês de um modo hostil também para evitar problemas, né? Aqui a gente é preciso citar, né, a questão do ministro Ernesto Araújo, né? Que foi muito ruim para o Brasil, tá? O conjunto da obra foi um conjunto da obra muito ruim para o Brasil, né? Sair brigando com o chinês assim gratuitamente. E saiu brigando não por esses motivos que eu tô te falando na questão da industrialização, saiu por pura questão, por pura birra ideológica, entendeu? Tem coisas boas que você pode ter ali de uma relação com a China? Tem, é lógico que tem, tá? Então é importante que você também não veja o chinês como se o chinês fosse uma força maligna da Terra que não sei o que. Não, não é bem isso, tá? Não é preto no branco, não seja enganado por mecanismos de guerra informacional, tá bom? São as duas margens do rio. Agora a gente tem também outros pontos interessantes, que é a questão da Europa, tá? Que o Berlusconi e a Meloni, né? O Mero Belloni
namoradinha, queria tanto, tanto. Ó, não pode betar. Esse episódio não tem betagem nenhuma, tá? Não pode betar. Frio e calculista aqui nesse episódio, tá? Puramente analítico aqui, ó. Sobre o acordo Mercosul-União Europeia, tá? C, põe aqui um C em letra maiúsculas, tá? Escrito condicional, tá? C condicional, tá? Se o acordo Mercosul-União Europeia sair, pode vir a ser, tá, também num estilo contingente, né, benéfico ao Brasil e ao europeu. Tá? Jogo de soma positivo. Né? Isso porque o Brasil e a Europa são países com deficiências que podem se complementar com o acordo. O Brasil pode ganhar mercados no agronegócio e até mesmo ajudar a substituir a Rússia nos mercados de energia, conforme eu já falei. Isso, inclusive, ficou ainda mais viável recentemente com a questão da margem equatorial, que é muito próxima à Europa, né? Daria para extrair e já vender lá para cima, né? Com certeza é muito melhor para o europeu comprar energia do Brasil do que comprar do russo e financiar diretamente a guerra na Ucrânia, né? Atualmente, o europeu compra energia e coisa da Rússia e essas compras acabam financiando a guerra da Ucrânia contra a Europa. Tá? Então a Europa está pagando pela guerra que ela está sofrendo, tá? Pagando em termos financeiros mesmo, tá? Por outro lado, a Europa ganha também ao vender produtos de alta tecnologia com alto valor agregado, o que o Brasil não produz, né? Como carros e fármacos. Esse acordo parece um jogo de soma positiva para ambos os lados, e talvez mais positivo para o Brasil, que gera uma assimetria interessante. Entretanto, é preciso cuidar para não fazer um novo tratado de Methuen, né? A diferença, tá, do Brasil, da relação entre Brasil e China, Brasil e Europa, tá, é que o europeu ele tem uma indústria de alta complexidade. Tá? Então o europeu não fica produzindo máscara, seringa, entendeu? Isso é um negócio mais para o chinês. Tá? Então, não é como se eles estivessem concorrendo, não vai vir calçado europeu para ser vendido aqui no Brasil, entendeu? Então, a gente poderia ter uma indústria de baixa complexidade, né, e se beneficiar dessa questão. Tá? O europeu, entenda o seguinte, a indústria europeia, dessa de alta complexidade, ela não é uma concorrente do Brasil. O Brasil não tem como concorrer, o Brasil não tem uma Volkswagen para concorrer. O Brasil não tem uma Stellantis para concorrer, né? O Brasil não tem uma indústria farmacêutica forte assim para concorrer, tá? O que não é o caso do chinês, né? O chinês, como ele vende uma indústria de baixa complexidade, ele acaba sendo um concorrente direto do Brasil, né? Então, o tratado, tipo, a relação de comércio entre Europa e Brasil, tá? Talvez não seja algo tão prejudicial quanto a relação de comércio Brasil-China, tá? Então, claro, esse acordo Mercosul-União Europeia, ele deveria ser, poderia, né, aqui nesse artigo, ser estendido ponto a ponto para te mostrar, tá? Mas de um modo geral, tá, o que eu acho, o que me parece, é que é um jogo de soma positiva, onde não vai ter uma assimetria tão grande, tá? E o Brasil, e isso é positivo para o Brasil. Então o Brasil ganha um pouco, o europeu ganha um pouco. Tá? Não é que nem atualmente, assim, que o Brasil ganha um pouco e o chinês ganha um monte, tá? Então, importante ressaltar que o acordo Brasil-União Europeia inviabiliza o Brasil de desenvolver uma indústria de ponta, reduzindo o Brasil a apenas, talvez, um país com uma indústria básica. Essa indústria básica o europeu não produz, pois compra tudo da China. Se o Brasil conseguisse substituir o chinês na indústria de base, seria também interessante, né? Isso se o acordo sair, tá? Então tá aí o meu parecer sobre acordo Mercosul-União Europeia. Pode ser uma boa, tá? Mas a gente pode cair na armadilha de nunca produzir uma indústria de ponta, porque a gente vai tá mais barato comprar da indústria de ponta europeia, tá? Então a gente vai acabar entrando num novo tratado de Methuen, onde a gente vai vender um produto mais básico e vai acabar comprando um produto mais caro, tá? Então pode ser também algo negativo o Tratado Brasil-União Europeia. Proximidades culturais com a União Europeia. Tá? O problema de uma aproximação com a Europa é que junto com a economia vem a cultura. Uma aproximação com a Europa representaria uma virada do Brasil para um lado
que leva mais à censura e à perseguição política à direita. A não ser, claro, que a direita europeia vença o estamento burocrático europeu, o que não parece ser o caso, né? Aqui a gente tem uma foto do Le Pen, que esse cara é o Le Pen, tá? E essa aqui é a filha dele, a Marine Le Pen. O pessoal fala Le Pen, eu falo Le Pen, porque eu sou brasileiro, eu falo Le Pen, né? Sem betagem, não pode betar, tá? Então tem a direita europeia, a direita francesa, tá? Mas a esquerda europeia, eles são muito mais mão pesada em termos de censura que o Brasil, tá? Se bem que o Brasil também se puxa, viu? O Brasil também se puxa bastante na censura, né? Do lado do Brasil, a situação também é bastante complicada. Durante o governo de direita brasileiro, o nosso governo ficou ofendendo os europeus e seus líderes gratuitamente. Foi engraçado? Foi, né? Então foi engraçado o Bolsonaro, né? Xingando a mulher do Macron. Foi engraçado? Vou aqui só entre nós, tá? A gente tá no final do episódio, ninguém tá ouvindo mais. Foi engraçado? Foi engraçado, tá bom? Mas não é porque é engraçado, entendeu? Não é porque tu pode fazer uma piada que tu vai fazer a piada, entendeu? Às vezes, cara, a vida adulta exige que tu dê uma segurada, entendeu? Dá uma segurada, meu. Não precisa fazer a piada, entendeu? Foi engraçado? Olha, foi, tá? Mas não precisava, entendeu? Não precisava disso daí, pô, né? Então, vamos lá. Então, do lado da direita, né? O governo de direita brasileiro ficou atacando a Europa e tal, né? Eu acho que isso aí não cabe, tá? Agora, do lado da esquerda, o governo Lula tem uma subserviência e incapacidade de ser crítico com o europeu, né? Todos lembram da relação do Lula com o Macron, aqui uma foto emblemática aqui, ó. Pelo menos uma pessoa dessa foto é um agente da CIA. Pelo menos uma pessoa dessa foto é um agente da CIA, né? Então a gente tem a relação assim do Lula com o europeu, cara. Eu acho muito difícil ele dizer não pro europeu, né? E isso acaba muitas vezes travando o desenvolvimento do Brasil, né? Quando a gente pensa no caso da presença do Brasil na Amazônia, na margem equatorial, né? Então o europeu faz uma pressão ali, o governo Lula volta atrás na hora, entendeu? Então tem um interesse muito grande, parece, da atual administração do Brasil de ser brother dos governos europeus ali, né? Muito talvez um viralatismo, talvez, né? Não sei, alguma coisa desse tipo, né? Do modo mais ou menos similar como tem alguns direitistas aí com relação ao americano, entendeu? Tem direitista aí que fica mamando o americano aí sem parar, tá? E na esquerda tem muita gente tem esse amor aí pelo eurocêntrico, né? Principalmente a parte intelectual que eu já falei já, né? Mas eu lembro que essa relação aqui, ó, é assim desde sempre, bicho. É assim lá desde a época dos Rafale, que a alma mais honesta do Brasil queria comprar os Rafale na época de um presidente que talvez tu nem lembre, na época, que era o Sarkozy, né? Que era um cara assim que ninguém gostava muito, mais ou menos que nem o Macron, né? Na França ninguém gosta muito do Macron, mas ele tá lá, né? O Sarkozy também. Ninguém gosta do Sarkozy, mas ele tá lá. E a alma mais ou menos do Brasil tava sempre ali de mão dada e tal. Todo mundo lembra daquele book do Lula com o Macron na Amazônia, um negócio assim vergonhoso, entendeu? Vergonhoso, meu. Lamentável, né? Então existe essa proximidade, tá? Do Brasil com relação à União Europeia, que é uma coisa que tem que tomar um certo cuidado, porque a parte econômica, ela vai trazer junto a cultura, nunca é só um produto entrando, muitas vezes entra modos de vida junto, né? E o Brasil, ele não precisa da censura que o europeu tem, por exemplo. A gente já tem até censura demais até, então o europeu, ele tá numa vibe assim... Eu sempre vejo o europeu meio com uma vibe, sabe aquele filme O Demolidor, Demolition Man, que os caras tinham uma sociedade perfeita lá, tudo controlado? Aquilo ali eu vejo mais ou menos o europeu daquele modo, tá?
que é tipo uma ditadura braba, assim, só que todo mundo muito bem educadinho, entendeu? Tudo muito limpo, tudo que parece tá tudo certo, mas todo mundo tá sendo censurado o tempo inteiro e controlado pelo Estado, né? É bem que nem aquele filme do Demolidor. Eu vejo o Canadá também desse modo, né? E naquele filme o Brasil seria aquele outro povo que vive no esgoto comendo rato, entendeu? Mas livre, né? Então, eu acho que uma aproximação em excesso, tá, com o europeu tende a aumentar o problema de censura, a não ser que, claro, né, a Le Pen consiga fazer alguma coisa e a direita europeia consiga fazer uma coisa. Eles têm ganhado bastante espaço, né, em vários países da Europa, tá? Mas também, né, é importante dizer que o europeu, ele pensa no europeu, né? E também assim, ó, vamos se lascar também, tá? Tem uns caras, tá? E esses dias eu vi um cara pardo, dizer assim, bem claro, pardo, tá? Um cara pardo, né? Na internet, beijando as botas do Chega, né? Tipo, que vergonha isso, cara. Que lamentável isso, hein? Daquele mesmo grupo, tá? Que importou o Curtis Yarvin pro Brasil, né? E o cara lá beijando as botas do Chega e tal. Cara, você é pardo, cara. Tá? Você é pardo. Né? Eles te consideram o português racista, ele te considera tipo uma subgente, entendeu? Ele te considera um Untermenschen, tá? Pare com isso, cara, tá? Entenda que você é brasileiro e tal, você pode estar lá na Europa, mas você tá lá para defender o interesse do Brasil e não para lamber a bota do europeu, tá? Isso também é um outro fator preocupante em termos culturais da direita, né? Então, o Chega ali, os caras têm uma postura assim de detestar o brasileiro, e daí vai o brasileirinho pardo lá, né? Não é isso aí, vocês estão certos em odiar a gente, né? Eu imagino o português dizendo isso, você é um bom pardo, meus parabéns, você é um bom pardo, né? Pro cara, né? Eu não sei, meu. Não vou pistolar com isso daí, deixa isso daí, tá? Deixa isso daí. Hã? Mas é lamentável também uma postura que alguns direitistas têm, né? Tão lamentável quanto a questão da alma mais honesta da história do Brasil, né? Isso aqui é vergonhoso. Essa foto aqui é vergonhosa, cara. Essa foto aqui, meu Deus do céu, cara. Cara. Meu Deus do céu, né? Não vou. Aquela do Book na Amazônia é pior ainda. Aquela eu não botei aquela foto no artigo porque eu não consigo nem olhar para aquela foto sem sentir raiva, entendeu? Então, eu tirei propositalmente, tá? Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui. Tá, mais ou menos 1 hora dá para seguir. Mundo árabe, vamos lá, mundo árabe. Tá? Dom Pedro II, aqui tem uma foto de época, tá? Uma câmera fotográfica. Dom Pedro II entre 1871 e 1876 no Egito, aqui, ó. Tá vendo com a cabeça circulada aqui, ó? Tá? Esse aqui é o Dom Pedro II, tá? Em 1800 e pouco, lá no Egito, que ele visitou o Egito, tá? Acho que 2 ou 3 vezes, comprou umas múmias, né? Botou lá no Rio de Janeiro, depois o pessoal botou fogo no... Tá, não vamos. Vamos manter a calma aqui para não coringar muito, né? Mas o Dom Pedro, na época, visitou o Egito, comprou umas múmias, trouxe umas múmias no Brasil, botou no museu lá no Rio de Janeiro, tá? Durante o governo do PSOL não houve manutenção suficiente, pegou fogo no museu, destruiu o museu todo e todas as relíquias que o Dom Pedro tinha trazido para o Brasil, né? Mas o ponto é assim, ó, em 1871, tá? Dom Pedro II, tá? Estava na África, no Egito, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a relação no mundo árabe, tá? O Brasil possui ligações históricas com o mundo árabe a se perder no tempo, né? Se você levar em conta a relação Portugal-Árabes, essa relação existe há séculos. Relação essa que inclui inclusive áreas como matemática e astronomia, fundamentais para a descoberta do Brasil em 1500, né? Então há uma influência árabe muito importante na formação do Brasil, né? Não há razão para ter inimizades com o mundo árabe, tá? E as relações comerciais têm sido muito positivas para o Brasil, né?
E aqui eu botei entre parênteses, né? O Brasil possui uma herança talvez mais faustiana do que mágica em seu espírito, mas há sim uma parte mágica, né? Aqui, isso aqui é só um parênteses, né? Tem aquela relação de espíritos civilizacionais lá do Spengler, né? Entre o espírito faustiano, né? Que seria o espírito que o Spengler vai falar vai caracterizar o mundo europeu, né? E o espírito mágico, né? Que vai ser o espírito daquilo que a gente poderia chamar de mundo árabe do Oriente Médio e tal, né? Enfim, isso aí é uma discussão, né? Então o Brasil, ele tem um quê faustiano, por assim dizer, por causa de Portugal, da Europa, da França, não sei o que, tá? Mas ele também tem um quê meio mágico, civilização meio mágica, né? Muito em virtude, assim, dessa ligação aí que existiu historicamente do Brasil com o mundo árabe, né? Então, desde 1500 a gente já tinha uma certa ligação com o mundo árabe, tá? Então, desde antes até, né? Portugal já tinha uma ligação, né? Mas com relação ao Brasil em específico, a gente já tem aí, historicamente, viagens de Dom Pedro e tal, ao mundo árabe, relações com o mundo árabe e tal, né? Enfim, árabes e Israel, tá? Vamos falar um pouco desse país maravilhoso no Oriente Médio, né? O Brasil deve manter-se na sua posição original tradicional com relação aos conflitos árabes israelenses. Tá? Em 1947, o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha na ONU ajudou a fundar o Estado de Israel e dar gênese à solução de dois estados, né? O Brasil deve seguir por essa linha nessa questão. Tá? Eu botei uma foto aqui do Getúlio Vargas aqui na esquerda e o Oswaldo Aranha aqui na direita. Né? O Oswaldo Aranha ele tinha um desejo ali de ajudar a fazer o Estado de Israel. Tá? Então, o Brasil, historicamente, lá desde a época da Era Vargas, ele foi favorável à existência do Estado de Israel. Não só a existência do Estado de Israel, como o Brasil foi favorável a uma solução de dois Estados. Tá? E é isso que eu acho que deveria, a política brasileira com relação a essa questão dos árabes, tá? E Israel, que são duas civilizações mágicas aí, o Brasil deveria se manter do jeito que está. Né? Eu acho que a postura do Brasil de você ter de você buscar uma solução de dois estados é uma boa solução, tá? Eu acho que uma hora ou outra aquele povo lá vai ter que se entender, tá? Existe uma direita que quer se afastar dessa solução de dois estados por ter um alinhamento automático com Israel, tá? Isso não está certo. A gente tem principalmente na direita brasileira uma postura por parte da direita neopentecostal, né? Tem um alinhamento muito grande à questão do Estado de Israel, tá? O que eu acho que é um erro, tá? Do outro lado, da esquerda, existe uma parcela que não quer a solução de dois estados também, por estarem ideologicamente comprometidos contra o Estado de Israel, o que também é errado, tá? Então, o ponto eu vejo aqui que nesse caso, se tu politizar muito entre esquerda e direita, tá? Eu acho que você vai cair no erro, tá? Se tu encostar em qualquer uma das margens do rio, acho que você tá errado. Eu acho que o correto é o Brasil ficar na terceira margem do rio. E a terceira margem do rio é buscar e manter essa solução de dois estados, tá? Não se meter muito nisso daí, tá? Mas se perguntado que o Brasil deveria manter uma solução de dois estados, tá? Isso aí também é preciso ser dito, né? Que o governo dá uma mais honesta da história do Brasil. Quando ele entrou no governo, ele começou a tentar puxar inimizades desnecessárias com relação a Israel, tá? Eu acho que isso aí não tá certo, tá? Eu acho que essa postura tá errada. Mas depois deram um puxão de orelha nele e ele voltou com a solução de dois estados, então agora tá mais ou menos tudo certo, mas no começo do governo dele ele tava com um posicionamento preocupante aí com relação a Israel, tá? Então, te dando a minha opinião sobre a relação árabe-Israel, eu defendo a solução de dois estados, tá bom? Acho que uma hora ou outra aquele povo vai ter que se entender e vai ter que formar dois estados lá. Eu não acho que deveria tomar um lado ou outro nessa questão, tá? O lado correto é o lado de dois estados, de formação de dois estados, né? Pelo menos essa tem sido a posição histórica do Brasil, tanto lá na época da Era Vargas, tá? Com o Oswaldo Aranha e o Vargas, tá?
E eu acho que a tendência depois, lá no que foi seguindo, né, até mesmo dentro do regime militar, a tendência ali é aos dois estados, tá bom? É isso que eu penso, né? O Brasil deve tentar, na medida do possível, trabalhar para uma solução de dois estados. Uma hora ou outra, eu já até escrevi, ó, uma hora ou outra aquele povo lá vai ter que se entender. Na relação Israel-Árabes, o Brasil deve buscar o pragmatismo e deve buscar não ter inimizade com nenhum dos lados. Não devemos ter inimizade com os árabes, pois podemos perder divisas comerciais. E nem com Israel para não ter o Mossad matando brasileiros sem necessidades. O Mossad, ele lida muito assim com os adversários, matando os adversários, né? Então é importante não ter esse tipo de... E assim, eu não tô depreciando o Mossad nada, só tô falando porque é assim mesmo, tá? Então é importante não atrair esse tipo de inimizade extra pro Brasil e também não ficar muito assim do lado árabe, senão os caras vai começar a ter problema, talvez com terrorismo e tal, e não é isso aí não é bom pro Brasil, tá? Ademais, mexer com os Estados Unidos, mexer com Israel é mexer com os Estados Unidos e conforme disso é preciso botar panos quentes na relação Brasil-Estados Unidos, tá? Tem muita gente aí que o cara odeia o Estado de Israel e quer que o Brasil se posicione contra, eu acho isso errado, tá? Tem muita gente que é totalmente mamador de Israel, né? Muita gente da direita brasileira, tá? Isso aí também é errado, eu não vejo isso como algo positivo para o Brasil, eu acho que o Brasil deve se manter meio neutro nessa situação, tá? Mas em alguns casos o Brasil talvez deveria se posicionar, tá? Se começarem a genocidar demais as pessoas lá, começar a matar muita gente assim sem controle, eu acho que daí o Brasil tem que fazer alguma coisa ali, dar algum posicionamento para parar da matação de gente, tá? Mas isso aí é um problema deles aí, né? Isso aí o Brasil, cada cachorro que lamba a sua caceta, como diria o Tropa de Elite, né? Então estão se matando lá, cara, contanto que não tenha grandes excessos e tal, na minha opinião, assim, o Brasil deveria ter uma postura neutra com relação a isso, tá bom? É isso que eu penso, essa é a minha opinião totalmente pragmática, tá? Com relação à questão do mundo árabe e de Israel, tá? Rússia, vamos lá, próximo. A Rússia é um país distante do Brasil, tá? E muito dificilmente eles irão fazer algo para ajudar o Brasil caso o Brasil precise. Então nunca dependa de um russo, tá? Nunca dependa de um russo, né? A gente tem ali a Armênia, que é um bom exemplo, a gente tem a Venezuela, que é um exemplo recente também. Não dependa de um russo, tá bom? Nunca confie em um russo. Nós não somos uma prioridade para a Rússia, esse é um outro ponto. Entretanto, a Rússia tem muitas coisas interessantes, principalmente no que diz respeito a tecnologias militares. Infelizmente, o governo Lula cortou a Rússia de todas as negociações sobre o fornecimento de armas ao Brasil. O Brasil poderia ter caças bons Sukhoi, mas Lula preferiu coleira tecnológica do Gripen, né? Eu já falei sobre esse assunto já inúmeras vezes, tá? Mas quando o Brasil, tá? E isso aí é um negócio do governo Lula, tá? Quando a Rússia tentou fazer alguma negociação de vender armas para o Brasil e tal, né? O governo Lula cortou a Rússia rapidamente, tá? O governo do Lula, da esquerda, cortou a Rússia rapidamente. Então, o exemplo mais emblemático disso é a questão do caça Gripen, né? Que é um caça sueco, mas na época a gente tinha a opção de comprar um Sukhoi, que era um caça russo, mas o Sukhoi ele foi rapidamente cortado, tirado assim, não quiseram negociar com o russo, tá? Eu botei essa foto aqui que eu achei interessante, porque esse cara parece muito a alma mais honesta da história do Brasil, ó. Dá um alt tab aí pra ver, ó. Vai dizer que, companheiro, vim apertar a mão do senhor, companheiro. Me ajude lá no Brasil, companheiro. Mas assim como o Brasil não deve confiar na Rússia, a Rússia também não confia no Brasil não, tá? A Rússia sabe que o governo do Brasil pode puxar o tapete delas a hora que o governo do Brasil entender, tá? Que a alma mais honesta da história do Brasil não é confiável para a Rússia, tá? Vamos ver aqui, seguindo. É importante manter boas relações com a Rússia em virtude do fato que a Rússia pode ajudar o Brasil diplomaticamente com vetos importantes. Enquanto o multilateralismo existir, o multilateralismo existir, os vetos da Rússia são importantes, né? Então,
É importante você manter uma boa relação com a Rússia, porque a Rússia ela pode fazer um veto ou outro importante ali que favoreça o Brasil em Conselho de Segurança, por exemplo, tá? Então, tem isso, né? É preciso, contudo, tomar cuidado com a máquina de desinformação russa no Brasil, que tenta manipular os brasileiros a pensar que o interesse da Rússia é o interesse do Brasil. Em alguns casos pode até ser, mas nem sempre é assim, tá? Então eu já falei sobre isso já também em outros episódios, né? Mas existe uma série de pessoas que trabalham com desinformação russa no Brasil, tá? Tu sabe quem são as pessoas, não preciso dizer, tá? Então é preciso ficar atento com relação a isso, tá? Próximo ponto, América Espanhola. Só deixa eu tomar uma água aqui. Deixa eu ver como é que a gente tá de tempo aqui. Tá, vamos indo, vamos seguir, né? América Espanhola, né? Pode mostrar, legenda, pode mostrar essa foto em ano eleitoral, tá? Isso aqui é uma foto aqui, ó. Ai, cara. Ah, por que, cara? Meu Deus do céu, cara. Isso aqui foi uma vez que o companheiro Maduro, né? Companheiro Maduro, veio ao Brasil, companheiro, né? Tá aqui de mão dada, aqui, ó, com a alma mais honesta da história do Brasil. Lá em Brasília, né? Que a bandeira do Brasil lá atrás, tá? Essa foto foi tirada em Brasília, né? Mas vamos seguir aqui, né? A relação do Brasil com a América Espanhola teve alguns jogos de soma positiva no passado, né? Como é o caso da Tríplice Aliança, né? Que quando o Solano Lopes, né, o governo paraguaio, invadiu o Brasil se aliou com o Uruguai e com a Argentina para derrotar o Solano Lopes, né? Mas é preciso lembrar, claro, que o Brasil teve um papel muito mais importante que a Argentina ou o Uruguai, porque o Brasil usou muito mais recurso e muito mais pessoal para lidar com a questão do Solano Lopes, mas disso não muda o fato de que a Argentina e o Uruguai ajudaram o Brasil naquela época, tá? A relação, de novo, a relação do Brasil, eu abri um parênteses enorme aqui, né? A relação do Brasil com a América Espanhola teve alguns jogos de soma positivo no passado, né? Como a Tríplice Aliança, mas teve também pontos negativos significantes, que costumam ser ignorados pela esquerda por razões óbvias, né? Como é o caso do gasoduto Brasil-Bolívia, né? Eu também já fiz um vídeo sobre isso no canal, mas basicamente este senhor aqui é a alma mais honesta do Brasil, né? Em vez de investir o dinheiro no Brasil para o Brasil, na Bacia de Santos, para tirar gás natural da Bacia de Santos, né? Ele resolveu dar o dinheiro do Brasil para investir na Bolívia. Olha que ideia maravilhosa, que coisa... cara, né? Por que, cara? Né? Investiu na Bolívia, né? Resumir bem a história, né? Investiu na Bolívia, Bolívia meteu o louco, nacionalizou, ele falou, tá tudo bem nacionalizar. A Bolívia, a gente gastou um monte de dinheiro, um monte de recurso humano, um monte de tempo, um monte de custo de oportunidade. Depois a Bolívia deu um dinheirinho ali só para dizer que deu alguma coisa. O Brasil se lascou, o povo brasileiro pagou para se lascar, tá? Esse é o resumo do gasoduto Brasil-Bolívia, que não precisaria ter sido feito, era melhor ter feito na Bacia de Santos, tá? Mas foi feito na Bolívia por questões ideológicas, tá? Companheirada, tá? O que propomos é que o Brasil pare de investir dinheiro na América Espanhola e volte seus investimentos para o Brasil. O Brasil precisa parar de ter seu dinheiro drenado para sustentar ditaduras terceiro-mundistas na América Latina e na África. Contudo, isso não quer dizer que não devemos negociar com esses países. Devemos continuar negociando. Só que as coisas precisam ser diferentes, aqui destacado. Não é o Brasil que tem que investir na América Espanhola. É a América Espanhola que tem que investir no Brasil. Tá? Então, por exemplo, se a América Espanhola quiser extrair gás natural, não é o Brasil que tem que ir lá na América Espanhola e extrair o gás natural na América Espanhola. O que tem que acontecer é a América Espanhola ter que pegar e investir no Brasil, e daí o Brasil extrai o gás e vende para a América Espanhola, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Então tem que ter uma inversão nas dinâmicas de relação Brasil-América Espanhola, tá?
Então, quem tem que botar dinheiro... Pensa no caso da Venezuela, vamos pegar o caso da Venezuela, né? Se a Venezuela tivesse pego o dinheiro do petróleo deles, tá? E pegado uma parcela significativa desse dinheiro de petróleo, tá? E jogado esse dinheiro no Brasil, na Petrobras, tá? Eles podiam ter uma crise imensa lá na Venezuela, mas eles ainda iam estar ganhando dinheiro da Petrobras, entendeu? Porque eles fizeram um investimento no Brasil, que é um país sólido, tá? Agora, o que aconteceu? Eles não fizeram isso, quebraram o país deles inteiro por uma série de razões que eu já expliquei em vídeos também, tá? E se lascaram, tá? Então, o local correto de investimentos na América Latina não é na América Espanhola, tá? O local correto para investimentos financeiros de longo prazo é no Brasil, tá? Então, não é que o Brasil não tenha que negociar com a América Espanhola, só que é o seguinte, é a América Espanhola que tem que investir no Brasil e não o Brasil investir na América Espanhola, tá? Essa é a minha visão sobre o assunto, né? Seguindo. O Brasil cumpre contratos, ponto. O Brasil não dá calotes, ponto. O Brasil não nacionaliza ativos de outros países, ponto. O Brasil não tem hiperinflação, ponto. O Brasil é estável, ponto. De todos os países da América Latina, o Brasil talvez seja um dos países mais confiáveis de você investir pensando no longo prazo. Não é o Brasil que tem que investir na América Espanhola, são os países da América Espanhola que, pensando no seu bem, devem investir no Brasil. O Brasil não deve ter uma postura hostil à América Espanhola, mas deve ter uma postura diferente da que já tivemos até então. Devemos fortalecer o Mercosul, pois ele beneficia todos do grupo, né, e mais o Brasil, inclusive. E devemos ter um olhar atento ao Uruguai, pois eles estão querendo ampliar negociações comerciais com a China de um modo imprudente, né? Eles querem cair nesse mecanismo de guerra econômica, né? O povo uruguaio não sabe o que é guerra econômica e conflitos assimétricos, sendo bastante vulnerável a esse tipo de ataque, né? Então, assim, o ponto, né, o ponto é o seguinte, cara. Se você tiver R$1 milhão para você investir, $1 milhão, tá? Vamos pensar em uma moeda mais neutra. Se você tiver $1 milhão para investir em diversificação e você quer botar na América Latina, tá? O local mais seguro para você botar esse $1 milhão é no Brasil. Porque tu sabe que daqui 10 anos você vai conseguir tirar o teu $1 milhão e mais um pouco de dinheiro, tá? A mesma coisa você não consegue dizer com relação a Venezuela, Argentina, Bolívia, Uruguai, entendeu? Talvez o Chile seja um bom lugar estável, mas o Chile ele é muito limitado em termos de investimento, pois ele é um país muito pequeno, né? Outros países também estáveis, Peru, Colômbia, entendeu? Então, o local de investimento na América Latina não é os países da América Espanhola, tá? E o nosso governo, ele tem que parar de investir na América Espanhola e investir dentro do Brasil, tá? Então, os investimentos do Brasil têm que ser feitos no Brasil, tá bom? É isso que eu tô querendo dizer, tá? Por fim, África. Não tem muito o que falar de África, tá? Acho que eu tenho um parágrafo só sobre África, né? Esse cara aqui é o Traoré, que é o líder de Burkina Faso, né? Que é um país que fica mais ou menos no centro da África, mais para o oeste, tá? Ele não tem uma fronteira com o mar, se eu não me engano. Tu teria que pesquisar no mapa aí o Burkina Faso, né? Esse cara é o Traoré, que é o líder de Burkina Faso, né? Que parece muito um personagem daquele filme do Street Fighter com atores de verdade, né? Não sei se tu já viu aquele filme, acho que é live action, né, que eles falam. Mas que é que em vez de você ter o desenho, você contrata uns atores, né? E o Street Fighter tinha uns atores que era meio parecido, assim. Ele parece o Traoré, que é o líder do Burkina Faso, né? Ele parece muito um personagem do Street Fighter, tá? Tu seleciona o cara no Street Fighter, o cara faz aqui, assim, pra ti, ó. Que nem ele, assim, ó, cumprindo aqui, ó. Esse é o Traoré, tá? Grande aliado do Vladimir Putin na África, tá? Um parágrafo só, né? A África é um continente muito instável e muito difícil de manter uma posição econômica sem ter que gastar um monte com militarismo. É uma pena, pois é um lugar relativamente próximo do Brasil.
muitas trocas comerciais poderiam ter sido feitas, né? É um lugar próximo, né, de comércio, né? O Brasil no passado investiu em poços de petróleo no oeste da África, em alto mar, né? A Petrobras investiu lá. Contudo, infelizmente, muito desse dinheiro foi desviado para montar esquemas de corrupção para gerar apoio interno no Brasil, né, que é o Petrolão, o que acabou por gerar muitos problemas aqui, né? Talvez teria sido melhor para o Brasil que aqueles investimentos não tivessem sido feitos na África, tá? Então o Brasil teve algumas aventuras de fazer investimentos na costa oeste da África, em termos de petróleo, e eu não sei até que ponto valeu a pena, tá? A África é muito corrupto, é um lugar muito corrupto, tá? E você não sabe, por exemplo, se o dinheiro, olha só, quanto do dinheiro que eles ganharam com petróleo na África por causa do Brasil não voltou para o Brasil como corrupção, para montar um esquema de corrupção, né? Então é bastante arriscado você investir em um lugar desse, né? Tanto pelo fato de ser militarmente estável, você tem que manter uma posição militar ali, estabilizar um continente daquele tamanho é um problema muito grande, né? E eu acho que não vale muito a pena, entendeu? Essa é a minha opinião sobre a África, tá? Considerações finais, estamos quase no fim aqui, ó. Vamos lá. Cabe aqui, nas considerações finais, apresentar alguns pontos com relação às eleições. Eis alguns pontos que a direita pode ter vantagem com relação à esquerda no processo eleitoral de 2026, tá? Esses pontos aqui, eles são a ver com eleição, tá? Então, caso alguém que trabalhe na campanha do Flávio esteja me ouvindo, presta atenção nessa parte que é bem importante, tá? Seguinte, a direita tem vontade de resolver os problemas de segurança pública. Já a esquerda não possui resposta para essa questão, né? Toda oportunidade eleitoral que a direita possa jogar essa pauta contra a esquerda deve ser aproveitada. Inclusive porque, segundo pesquisas, a segurança pública é a principal preocupação dos brasileiros, né? Foi feita uma pesquisa, qual que é a principal preocupação? Principal preocupação, segurança pública. A direita brasileira é famosa por tentar lidar com esses problemas, tá? E a esquerda, ela não possui resposta para o problema de segurança pública, tá? A resposta que a esquerda tem é tipo assim, vamos acabar com o capitalismo porque o lumpenproletariado, ele é resultante do capitalismo, acabando com o capitalismo, tu acaba com o crime e você vai viver lá no paraíso utópico dos ursinhos carinhosos do comunismo, tá? Então a esquerda, ela não tem uma solução para a segurança pública, tá? Essa pauta praticamente não andou no governo Lula agora, tá? O Lula praticamente não fez nada, né? O cara que mexeu com segurança pública no Ministério da Justiça é o Lewandowski. O que o Lewandowski vai fazer para combater a corrupção, né? Muito da pauta da casta juristocrática tem a ideia do desencarceramento, né? A esquerda, ela tem muito disso, desencarceramento, tá? Então, o que eu tô querendo te mostrar que é importante é o seguinte: se você jogar essa pauta, tá, de segurança pública, sempre que você puder jogar essa pauta, você jogue. Porque a esquerda não tem resposta para essa questão de segurança pública. Não tem, tá? Então você se coloca em um patamar superior e você consegue ganhar mais votos aí, principalmente porque essa é a principal preocupação dos brasileiros, segundo pesquisas, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a direita é menos corrupta que a esquerda. Existe um grande histórico de corrupção nos governos de esquerda nacional, né? Você tem Mensalão, você tem Petrolão, você tem INSS, agora você tem Banco Master, etc. A corrupção importa ao brasileiro, por muitos brasileiros são dinheiristas, ou seja, só se importam com dinheiro. Se a direita mostrar e bater nessa questão de corrupção, muitos votos podem ser convertidos, principalmente do centro, tá? Então a direita também deve clamar para si a pauta do combate à corrupção, tá? E a esquerda também não tem moral para tentar responder essa pauta, né? Ponto 3. A direita quer cobrar menos impostos que a esquerda, né? Aqui se relaciona também com o dinheirismo. A direita pode usar o grande número de impostos criados pela esquerda
para capitalizar eleitoralmente em cima. Afinal, ninguém gosta de pagar impostos. Com relação a essa pauta, a esquerda não tem como se defender também. Então, o esquerdista sabe que botou imposto no rabo do brasileiro sem parar durante 4 anos. Né? Eu tinha visto, parece que a cada 30 e poucos dias os caras jogam um imposto novo. Né? A média é que parece que você não consegue passar 2 meses sem criar um imposto novo. É 30 e poucos dias os caras, imposto novo, imposto novo, imposto novo, imposto novo, tá? E eu vejo que a esquerda nacional, ela tá muito queimada, tá? Com relação a isso, tá? Então, você pode usar isso também em termos eleitorais, tá? Então, são 3 pontos que eu tô ressaltando aqui, que são pontos importantes, tá? Porque nesses 3 pontos a esquerda nacional não consegue, por assim dizer, responder, né? Não tem uma resposta, né? Uma boa plataforma de direita pode aproveitar essas 3 áreas, né? Segurança pública, combate à corrupção e menos imposto. Esses são os principais pontos de vulnerabilidade da esquerda, no sentido de que eles não possuem resposta satisfatória para essas áreas, o que força eles a ficar na defensiva, o que vai significar uma vitória da direita nesses pontos sempre que eles forem trazidos à tona, tá? Outro ponto de vantagem é a questão da liberdade de expressão. A direita não apoia a censura de um modo geral e a esquerda está com essa pauta, que é bastante impopular. Então, o povo, do modo geral, ele quer liberdade de expressão. Né? Entretanto, é preciso que a direita cuide para não defender a liberdade de expressão de um modo absoluto, pois isso pode colocar a direita como negligente com relação à segurança de crianças vulneráveis. Essa questão da pauta de liberdade de expressão precisa ser tratada de um modo bem cuidadoso, tá? Então, eu botei aqui embaixo, a direita também possui pontos de vulnerabilidade que não comentaremos aqui, pois alguém da esquerda pode estar lendo este artigo, tá? Então, eu estou te mostrando pontos de vulnerabilidade dentro da esquerda, que a esquerda basicamente não tem como se defender, tá? Segurança pública, corrupção, e impostos, altos impostos cobrados. Tá? Tem a questão da liberdade de expressão, tá? Só que a liberdade de expressão tem que ser tratada de um modo bastante responsável e adulto, né? Para que, porque senão a esquerda vai inverter tudo e vai dizer que você defende os caras que querem abusar de criança lá no Roblox, por exemplo, né? Então, a pauta da liberdade de expressão, ela é uma pauta mais da direita, só que a esquerda ela pode tentar dar uma invertida ali, né? Então não é uma pauta tão certa, né? Então ali você tem que talvez defender pela via da direita, né? Uma pauta assim de liberdade com responsabilidade, tá? É mais ou menos nesse sentido, né? Então é preciso ter ali um feeling bom, tá? Se for tratada a questão da liberdade de expressão, isso tem que ser bem tratado, tá? Porque a esquerda tem como responder, dizendo que, olha, você está querendo defender a liberdade das crianças ser atacada no Roblox, porque o Felca, não sei o que, entendeu? Então, isso aí tem que ser bem tratado, tá? A direita, ela tem a vantagem aqui também na liberdade de expressão, mas ela não tem tanta vantagem quanto tem nesses 3 pontos aqui, né? Segurança pública, corrupção, tá? E impostos, né? Nesses 3 pontos que eu tô te apresentando aqui no final, tá? Simplesmente os caras não tem como responder. Não tem como responder. Toda vez que tu trazer esse ponto, os caras vão perder, tá? Então, segurança pública, não tem resposta. Corrupção, sim, eles são mais corruptos, né? Estão cobrando imposto até infinito. Estão cobrando imposto até infinito. Entendeu? Não tem como eles responder esse tipo de questão, né? E como eles não têm como responder esse tipo de questão, né? Você pode trazer esse tipo de questão para você ter uma certa vantagem ali dentro do discurso público. Tá bom? Então é basicamente isso. O ponto, deixa eu ver, é basicamente isso, né?
basicamente isso, né? É isso, né? O meu esboço de uma plataforma de direita, tá? Então a gente vai... obrigado se você chegou até aqui, muito obrigado pela paciência, tá? Não sei até se eu vou, de certo modo, ler todos os comentários em vídeo, tá? Porque é bastante coisa, tá? Tem que ver aí, dependendo dos comentários, eu leio alguma coisa ou não, tá? Eu tô muito corrido de tempo, né? Eu tô começando a estudar mais pegadinho agora, depois das férias, tá? Então é importante, não sei se eu vou conseguir, tá? Então, basicamente é isso. Muito obrigado quem chegou até aqui, tá? Isso aqui são, que nem eu falei, são um panorama geral. Eu penso que todos os pontos que eu tratei aqui, eles poderiam ser pontos tratados com um nível de profundidade muito maior, tá? Mas o meu objetivo aqui não é tratar de um modo muito profundo, o meu objetivo é só trazer um panorama geral, tá? Daquilo que poderia ser uma boa plataforma de direito para 2026. Eu não sei, se você está vendo este vídeo no futuro, né? Você está vendo esse vídeo no futuro, né? O Flávio venceu, eu não sei se o Flávio tem chance, tá? Que nem eu falei, eu acho que isso aqui é mais para tentar te mostrar um final alternativo, entendeu? Caso o Lula vença, ou seja declarado vencedor novamente, né? A gente vai ter mais 4 anos de censura, né? E mais 4 anos de aumento de imposto, né? E é isso, né? E daí esse vídeo ele vai ficar talvez como um final alternativo, né? Um alternate ending. A gente vai ter o bad ending, que é mais 4 anos de imposto e censura, né? Mas a gente poderia ter um alternate ending, que seria um good ending, né? Um final bom, né? Que seria uma plataforma de mais desenvolvimento e mais, né, mais tudo ali para o Brasil, né? Mas é isso. Valeu, falou, muito obrigado quem chegou até o fim, quem assistiu tudo. Tamo junto, até a próxima, meu querido, e tchau, tchau. Deixa um like, esse vídeo, cara, esse vídeo deu um trabalho imenso pra fazer. Meu Deus do céu. Esse vídeo foi trabalhoso, viu? Que loucura, bicho, tá? Tchau, valeu, fui.